Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 16, na versão revisada de Almeida, nós lemos: não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. A palavra de Deus nos apresenta determinadas ambições como sendo perigosas. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Nos próximos minutos, nós vamos entender melhor essa advertência bíblica. Fique comigo. Olá, estou hoje no Mirante do Bairro Suíço, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Como vimos na introdução, Romanos 12:6 nos traz uma advertência. Em outras traduções, como a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia diz: sem pretensões de grandeza, mas sentindo-vos solidários com os mais humildes. Uma outra tradução diz: não vos deixeis levar pelo gosto das grandezas, afeiçoai-vos com as coisas modestas. Basicamente, precisamos entender que há uma linha fina que separa o inconformismo, aquela pessoa que não quer se conformar com nada medíocre ou inferior ao que Deus prometeu, disponibilizou e deseja que alcancemos. Há uma linha que separa isso de um outro terreno, que é quando começamos a almejar ou ambicionar aquilo que Deus não planejou, não prometeu e não nos disponibilizou. A queda de Satanás, por exemplo, é atribuída a um anseio de ser mais do que aquilo que Deus lhe confiou e lhe conferiu. Não estou de forma alguma aqui advogando uma vida conformada, onde nunca podemos ir além de onde estamos. Mas precisamos entender qual o limite a ser cruzado. Se Deus nos faz uma promessa e lhe aponta na direção de algo que devemos conquistar, não podemos aceitar nada menos do que isso. No entanto, Paulo também dizia que ele respeitava o limite da esfera de ação que Deus lhe concedeu. Quando entendemos que Deus estabeleceu limites e desejamos ultrapassar esses limites, estamos entrando no terreno que classifico de ambições perigosas. E esse é um assunto que merece a nossa atenção, caso contrário, a palavra de Deus não falaria a respeito disso. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que trata-se de uma questão interior. Isso precisa ser levado em consideração. Acredito que o problema não é aquilo que as circunstâncias podem nos infligir, mas como o coração se comporta, se ele se corrompe ou não diante das propostas que irão surgir. Por exemplo, nós podemos destacar a questão de um nome engrandecido, enaltecido. A Bíblia diz em Gênesis 11 que o povo que construiu a Torre de Babel diz: façamos para nós um nome. E Deus olha e diz: não vou deixar isso acontecer. Mas o capítulo seguinte, o 12, começa com Deus prometendo a Abraão: engrandecerei o seu nome. Então o problema não é ter ou não o nome engrandecido, é quando nós queremos muito isso ou não. Havia um grupo dizendo: eu quero muito, e Deus está dizendo: mas eu não tenho isso para vocês. Havia um outro camarada como patriarca que não fez questão disso, e Deus olhou e disse: mas eu faço questão disso para você. Até porque aquele próprio coração que não está necessariamente ambicionando algo altivo, ele tem condições de ser promovido sem que se perca no meio do processo. Então, quando eu olho para as Escrituras, eu percebo que não é necessariamente que Deus seja do contra. Por exemplo, em Mateus 23, nos versículos 11 e 12, o Senhor Jesus diz: aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Muitas vezes eu pensava: bom, Deus é do contra. O camarada que quer se exaltar, se promover, Deus vai abatê-lo. O que prefere ficar lá embaixo, Deus vai levantá-lo. Mas não é disso que o texto está falando. Quem procura se exaltar, está ambicionando coisas altivas, inevitavelmente ele será humilhado. Mas nós não estamos falando necessariamente de dois tipos de gente. O que se exalta é humilhado e outro que se humilha é exaltado. Às vezes pode ser a mesma pessoa, que procurou se exaltar, foi humilhada por Deus, mas ao aceitar a humilhação, pôde depois ser exaltada por Deus. Um exemplo disso é o rei Nabucodonosor, que na grandeza do seu reino, seu coração se tornou arrogante. E a Bíblia diz que Deus o julgou, o humilhou, e ele viveu por anos, literalmente, como um animal. Até que se arrependeu, exaltou o Deus do céu, e no final ele termina dizendo, declarando e afirmando que Deus humilha o soberbo, mas consegue exaltar aquele que se humilha. Quando entendemos isso, percebemos que nos processos, Deus está muito mais tentando nos proteger do que, na verdade, se colocar contra o sonho de cada um. E há textos bíblicos que nos apontam nessa direção. Por exemplo,
Salomão poderia ter pedido a Deus longevidade, poderia ter pedido riqueza, poderia ter pedido vitória sobre os seus inimigos, mas pediu sabedoria para cuidar do povo. Deus olha para ele e diz, eu vou te dar o que você não pediu. Não é porque Deus é do contra, mas porque naquele momento não havia uma ambição, com uma motivação errada por trás daquilo. O coração se demonstrou realmente pronto e preparado para receber. Quando eu olho para as Escrituras, eu consigo perceber a distinção, por exemplo, na oração de Agur, ou nas palavras de Agur. No livro de Provérbios, no capítulo 30, dos versículos 7 a 9, ele diz assim, 2 coisas te peço, ó Deus. Não recuse o meu pedido antes que eu morra. A primeira, afasta de mim a falsidade e a mentira. A segunda, ele diz, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Nessa oração, Agur, de alguma forma, está tratando as circunstâncias como se necessariamente elas tivessem que controlá-lo. Então ele está dizendo, se eu estiver pobre, eu vou furtar, e vou pecar contra o Senhor. Mas se eu estiver rico, eu vou esquecer do Senhor. E dessa forma, imaginamos que as circunstâncias é que devem ditar o nosso comportamento. Mas não é isso que a Escritura ensina. Embora registre a oração desse homem, a Escritura não estabelece um padrão que nos leva a agir da mesma forma que ele. Pelo contrário, quando olhamos para a Escritura, a Bíblia diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Ou seja, eu e você não precisamos nos esquecer de Deus. Nós não podemos deixar as circunstâncias ditar o nosso comportamento. Nós precisamos entender que essa questão é interior, se resolve no íntimo. E quando começamos a pensar nessa perspectiva, começamos a entender que o nosso íntimo precisa ser bem trabalhado. Porque se questões ligadas à motivação não forem trabalhadas, coisas que não são necessariamente erradas, coisas que não são necessariamente ilícitas, podem nos levar ao erro por causa de ambições ou de motivações que são equivocadas. Quando entendemos inicialmente essa questão interior, devemos começar a prestar atenção no que a Bíblia diz sobre o orgulho, ou a ambição de ser, de almejar lugares, de almejar posições que Deus não nos entregou. Em 1 Timóteo 3, a Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado não pode ser um novo na fé, para não acontecer que ele se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Foi assim que Satanás se perdeu, almejando ser mais do que aquilo que Deus queria. E nós precisamos entender que a razão pela qual um novo na fé não pode ser imediatamente colocado no lugar do ministério é porque ele precisa ser preparado, trabalhado. Questões como essas precisam ser ensinadas, precisamos avaliar o nosso próprio coração de acordo com a luz desses entendimentos antes de esperarmos a promoção que Deus tem para cada um de nós. E como eu disse antes, o problema não é nem ter um nome, é querer tanto, é a necessidade de tê-lo. Quando eu olho para as Escrituras, eu percebo, obviamente, não só um Paulo dizendo de uma esfera de ação que Deus estabeleceu, mas vejo ele também dizendo em Romanos 12:3 que ninguém deve pensar de si além do que convém. Isso significa que se por um lado é errado pensar a quem, por outro lado também é errado pensar além. E algumas pessoas pensam de si aquilo que não devem, pensam de si mais do que são. Nós lemos no livro do Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 2, de pessoas que se diziam ser apóstolos, mas foram achados mentirosos. Ou seja, Deus está dizendo, eles podem até falar isso a respeito deles, mas não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é a forma como eu os adjetivo. De alguma forma, eles ambicionaram ser muito mais do que aquilo que deveriam. Por outro lado, também podemos aprender com gente como João Batista, que quando as pessoas perguntam, você é o Cristo? Ele diz, não. Você é Elias? Não. Você é o profeta? Não. Quem é você? Eu sou a voz do que clama. Alguém que estava feliz não por conta de um título, mas simplesmente por conta de uma função. Eu fui chamado para ser uma voz. Eu não preciso de um título, eu não preciso de uma posição. Assim como as ambições perigosas podem incluir esse ambicionar ser o que não somos, também precisamos ter cuidado com a questão financeira. A palavra de Deus nos ensina a respeito do contentamento e é muito importante que a gente entenda essa declaração bíblica. Por exemplo, no livro de Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 5, a Bíblia diz que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei.
E quando eu olho para essas declarações sobre contentamento, às vezes isso não combina com a forma como alguns cristãos estão almejando, de uma forma assim quase desesperada, algumas vitórias, alguns avanços na área financeira. Repito, Deus não é contra isso. Mas muitas vezes, quando mascaramos em nome das promessas de prosperidade, né, das próprias promessas bíblicas de bênção financeira, um anseio, um desespero por isso, estamos simplesmente deixando de reconhecer uma avareza que pode ser prejudicial. O apóstolo Paulo, ele diz, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, nos versículos 9 e 10, ele diz: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram-se a si mesmo com muitas dores. Isso não significa que um crente não possa ser rico. Paulo, na mesma epístola a Timóteo, no mesmo capítulo 6, ele diz no verso 17, ordene ou exorte aos ricos desse mundo a que não sejam orgulhosos, não depositem a sua esperança nem certeza das riquezas, que eles sejam ricos de boas obras. Então havia ricos entre eles e Deus não era contra isso. Mas Paulo está falando que aqueles que de fato querem muito ficar ricos e começaram a ambicionar isso, eles podem cair em laço, eles podem trazer ruína, inclusive para a sua vida espiritual, não só afundar na ruína e na perdição, mas atormentarem-se a si mesmos com muitas dores e chegarem até mesmo ao ponto de se desviarem da fé. Não estou advogando o conformismo, normalmente prego contra isso, mas há uma linha fina que separa, né, essa ambição por coisas que são perigosas, que nós possamos sempre guardar o nosso coração, avaliá-lo na presença de Deus e, de acordo com as advertências bíblicas, guardar a forma como caminhamos diante de Deus.